Em primeiro lugar, então, nós nos opomos ao aborto, porque Deus criou o homem à sua imagem. Em segundo lugar, porque os cristãos sempre viram isso como errado. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na história. Didaquê é um documento datado do 1º e 2º século, que falava sobre a forma como a igreja deveria viver. Esse documento quase entrou na Bíblia. Quase entrou. Tá? Mas não entrou por quê? Isso é para um outro café. Mas fica tranquilo que a Bíblia está do jeitinho que era para ser, tá bom? Mas é só para você entender como esse documento é antigo. O Didaquê, então, ele vai se expressar de forma clara contra o aborto. Ele diz: esse é o caminho da vida. Não deveis matar a criança no ventre da mãe, nem assassinar o bebê recém-nascido. Por quê? Porque já se faziam isso. Aborto não é uma coisa nova, gente. O homem, ele quer transar sem as consequências do sexo. Deixa eu explicar para você. Olha para mim aqui. Não existe método 100% seguro contra crianças. Não existe. Não existe. Não existe. Nenhum método. Só tem uma forma de você não ter filhos. Castidade. Castidade. Na Bíblia, crianças estão ligadas ao casamento, que por sua vez está ligado ao sexo. Você nunca fala na Bíblia, de forma santa, sobre casamento, sem relacionar ele a sexo e sem relacionar ele, consequentemente, a filhos. Então, o ser humano, ele quer uma forma de obter o prazer do sexo sem as consequências do sexo. A epístola de Barnabé, no capítulo 19, verso 5, diz: não farás morrer a criança no seio da mãe, no caso o aborto, tampouco após o nascimento, o infanticídio. Então, uma carta de Barnabé, datada do 1º século também, falando contra o aborto. Escuta, após a publicação do Didaquê e da epístola de Barnabé, se dá uma linha contínua, atenção aqui, uma linha contínua de testemunhos inequívocos dos pais da igreja e dos escritores eclesiásticos do Oriente e do Ocidente, sem nenhuma voz discordante. Não havia nenhum padre, pastor, pai da igreja, que discordasse desse tema. A igreja toda era fechada nesse tema. Havia discordância em várias áreas. E escute só, igreja, nós discordamos um monte de coisa um do outro. Mas tem uma coisa, no que envolve o próximo, que todos os cristãos verdadeiros concordam. Todos os cristãos verdadeiros são contra o aborto. Todos. É por isso que é canalha, demoníaco, a matéria da editora Ultimato, dizendo, pegando um texto recortado e dizendo: quando Deus quis entrar na história humana, ele pediu licença, como se Deus estivesse pedindo licença para Maria. Aí Maria, dá para o Espírito Santo gerar o Filho de Deus do teu ventre? É demoníaco. Esses canalhas estão saindo do armário. É isso. Filhos do diabo! Tertuliano, Santo Agostinho, Cesário de Ares são autores deste período que possuem mais intervenções contra o aborto. Apenas um exemplo aqui. Uma passagem de Santo Agostinho falando: às vezes, chega a tanto essa libidinosa crueldade, ou melhor, libido cruel, que empregam drogas esterilizantes. E se estas resultam ineficazes, matam no seio materno o bebê, o aborto, o feto. Concebido, ou seja, eles usavam ervas, usavam remédios, mas se não conseguem matar o bebê, eles dão algum jeito
de matar o bebê dentro do ventre da mãe, ou no colo da mãe. E concebido, eles o jogam fora, preferindo que sua prole se desvaneça antes de ter vida. Ou se já vivia no útero, matá-lo antes que nasça. Repito, se ambos são assim, não são cônjuges, e se tiverem essa intenção desde o princípio, não celebram o matrimônio, mas apenas pactuaram um concubinato. Não é um casamento. Isso aqui é muito sério, rapaz. Não case com mulheres que não valorizam a maternidade. Isso aqui é muito sério, garoto. Me ouve aqui. Me ouve. Não case com jovens prostitutas de Instagram que espelham seu corpo, atraindo idiotas. Cuida, cara. Procura uma mulher de Deus para casar. Uma mulher de Deus ama a maternidade. E você, garota, cuide com quem você escolhe. Se ele não vê a paternidade como uma posição elevada, mas vê como não, veja bem, corre. Você sabia que em algumas igrejas do primeiro século e no segundo século, mulheres que abortavam, elas eram expulsas da membresia para sempre? Não, a mulher poderia implorar de joelhos para voltar à comunhão. Ela estava excomungada para sempre. Mulher e marido que consentiam no aborto. Várias igrejas do primeiro e segundo século. Ainda sobre a posição dos cristãos primitivos, em uma carta datada de 374 depois de Cristo, tratando de disciplina eclesiástica a ser aplicado a vários tipos de pecadores, São Basílio Magno, bispo de Cesareia, afirma que tanto a pessoa que fornece as drogas para fazer um aborto, quanto a mulher que as toma são culpadas de assassinato. A seguinte passagem particularmente interessante se refere aos primeiros, que diz: qualquer pessoa que propositadamente destrói um bebê, um feto, realizando o aborto, incorre nas penas de assassinato. Nós não especularemos se o bebê está formado ou não. Ou seja, olha isso aqui. Os pais da igreja, ele não tinha um ultrassom no primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Não tinha como tu ver o bebê dentro do ventre da mulher. Então havia uma dúvida, cara, como é que tá? Como que é? Como que não sei o quê? A igreja parte do princípio, é vida. Nós não vamos especular, é vida. A igreja, cara, ela foi guiada pelo Espírito desde o início para lutar contra o aborto. Existe um espírito demoníaco se unindo aos espíritos dos homens na caça de crianças. Satanás e seus demônios se alimentam dos sacrifícios de inocentes, desde as religiões pagãs mais antigas. E o Espírito Santo, a igreja não conseguia ver o bebê dentro do ventre, então o Espírito comunicava dentro do coração dos pastores, dos pais da igreja, e eles diziam: nós não vamos especular, é vida. E hoje, com o ultrassom, nós sabemos que eles estavam certos. O cristianismo, desde as primeiras comunidades cristãs primitivas, buscou integrar em seu meio os diversos grupos de excluídos, escute, da grande sociedade. Mulheres, estrangeiros, deficientes físicos, todos que eram excluídos da sociedade alta do mundo antigo, eram aceitos, acolhidos e amados da igreja. Isso fez que, por uma opção consciente, a nossa cultura reconhecesse como homem, como gente, doentes incuráveis,
excepcionais, alienados, seres humanos acéfalos, sem a mínima possibilidade de alcançar algum nível de consciência, e sobretudo a vida ainda não nascida, mas concebida. Ou seja, sabe por que a sociedade olha para uma pessoa que possui alguma limitação mental ou física, e olha para essa pessoa e considera ela gente? Por causa do cristianismo. O cristianismo legou, entregou, doou, presenteou o mundo com essa visão. Só que os cristãos, eles olham para todos os seres humanos como sendo vida. Vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A nossa igreja, junto com a igreja da história, nós somos a comunidade da vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos nascimento. Cara, olha a festa que é quando nós descobrimos que alguma mulher da nossa igreja está grávida. Olha a alegria que é. Isso é nosso. Isso é nosso. E agora tem surgido falsas igrejas, com falsos pastores, que vêm dizendo para os casais: não, veja, não tenha filhos, cuidado, não tenha filhos, o mundo é mau. Quando que o mundo foi bom? Você chegaria para um casal de hebreus, escravos no Egito, e diriam: não tenham filhos. Você imagina que desastre seria isso? Nós não temos filhos porque o mundo é bom. Nós temos filhos porque Deus é bom. Nós queremos ter filhos porque Jesus é bom. E Ele estará no dia de amanhã com os nossos filhos, com os nossos netos, edificando uma igreja poderosa nesse mundo corrompido. Nós celebramos o nascimento. Nós celebramos o que é a conversão? O novo nascimento. Nós celebramos vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos conversão, nascimento, novo nascimento. É por isso que dedicamos os nossos filhos. É por isso que quando a Isabel nasceu, a primeira coisa, quando eu peguei ela ensanguentada nos meus braços, a primeira coisa que eu fiz com ela nos meus braços foi dedicar ao Senhor. Foi dizer: é tua. Usa essa menina para a glória do teu nome. Eu te entrego, ela é tua, Senhor. É por isso que os nossos filhos fazem parte da igreja. Como que nós podemos nos calar diante disso? Como que nós podemos ficar calados diante disso?